Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora, pontualmente, 7 horas, primeiro jornal na Prever FM. É com satisfação que eu estou recebendo aqui o professor Ricardo Orsi, da Unesp. Era da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia e também presidente do Comitê Técnico Científico da Confederação Brasileira de Apicultura e Meliponicultura. Professor Ricardo Orsi, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia. Bom, primeiro a satisfação é minha. Agradeço muito o convite. E é sempre muito bom estar aqui e falar um pouquinho sobre as abelhas, né? É um assunto doce, né? Sim, um assunto doce. Professor, quantas abelhas nativas, originárias, nós temos no Brasil? Bom, com relação às abelhas nativas, que nós chamamos de abelhas sem ferrão... Sem ferrão? Porque, na verdade, elas não são sem ferrão. O ferrão é atrofiado durante o seu desenvolvimento. E nós temos no país já registradas mais de 300 espécies. 300 espécies? Isso. E nós temos as mais comuns, né? Que são as mais conhecidas, como jataí, mandaçaia, arapuá. Mas são mais de 300 espécies distribuídas ao longo do nosso país. Mas nós temos também as chamadas africanizadas, é isso? Isso, a africanizada, que é a abelha do gênero Apis mellifera, ela é uma espécie exótica. Ela foi introduzida em nosso país pelos imigrantes. E aí, durante um processo de tentativa de melhoramento genético, próximo dele de 1956, foi introduzida a abelha africana. E essa africana acabou se acasalando com as espécies europeias que estavam aqui e deu origem a esse polihíbrido que nós chamamos que é a abelha africanizada, que é uma abelha grande produtora de mel, mas que tem o ferrão. Entendi. Então nós podemos, assim, Márcio, separar em dois grandes grupos, né? O grupo das abelhas que ferroam, que é uma só, a Apis mellifera, exótica, e o grupo das abelhas sem ferrão, que são as nativas, são mais de 300 espécies. E aí a população, quando vê uma abelha, a primeira reação é ficar com medo, é querer matar. Isso. E isso por falta de conhecimento, né? Sim. De saber o seguinte, vão respeitar a abelha que ela vai nos respeitar também, né? Sim, mas até a gente ouve muito as pessoas falarem das abelhas agressivas, né? Eu sempre faço uma correção que as abelhas são defensivas. Defensivas. Como qualquer animal, assim que ele se sente ameaçado, ele faz a defesa do seu território. E as abelhas não são diferentes. Só que o problema das abelhas é que elas fazem a defesa em grande quantidade de indivíduos. Que aí nós temos, infelizmente, problemas aí de óbito, né, de tanto de pessoas quanto animais. Mas as abelhas são extremamente importantes para a nossa vida no planeta, para o planeta de uma forma geral. E esse pré-conceito que nós temos, né, até hoje, vem logicamente dos acidentes que ocorreram lá atrás. Entendi. Porque as pessoas não sabiam trabalhar, lidar com essas abelhas que tinham um mecanismo defensivo maior, né, uma defensividade maior. Mas hoje, né, os acidentes que nós ouvimos falar dificilmente são em apiários manejados, porque ali o apicultor tem o conhecimento técnico. É quando a gente vai fazer uma trilha, esbarra, mas são assim, extremamente importantes no nosso país. A população não deve ter esse pré-conceito. Agora, quando acontece, professor, de repente esse enxame de abelhas, ele se instalar na nossa residência. De repente vai sair e está lá no quintal, ou está no jardim de casa. Isso. Elas estão de passagem, elas que vieram para ficar, o que acontece? Essa é uma dúvida que a população tem bastante, né? Porque assim, nós temos, vamos dizer, dois comportamentos diferentes. O primeiro é o comportamento enxameatório. E esse comportamento enxameatório nada mais é do que a busca de uma nova residência para elas. Tá. E é muito comum, às vezes, nós vemos aquele bolo de abelhas como se fosse uma barba, parada na lixeira da frente de casa, numa árvore, e aí não precisa entrar em desespero. Tá? A gente tem que entender que quando as abelhas estão migrando, elas estão cansadas e não têm o que defender. Então o ideal seria a população isolar, deixar ali quietinhas, que elas podem permanecer em média ali 48 horas nesse local. E depois elas continuam o processo de migração. E tem o comportamento de nidificação, que elas adotarem um local e fazer um ninho, que geralmente acontece, e a gente já viu em lugares mais inusitados possíveis, né? Em sofá, cadeira, caixa de som, cemitério. Verdade. Que aí elas formam o ninho. E esse formar o ninho são construir os favos. Então, quando alguém, né, algum munícipe vê um favo de abelha construído, aí é bom não chegar perto. Porque se tem um favo, tem cria e tem alimento ali. Aí elas têm o que defender
e aí que é o risco de acidente. Entendi. Então, vamos dizer assim, basicamente nós temos esses dois comportamentos, mas aqui em Botucatu nós somos privilegiados, porque nós temos uma parceria aqui com o Valdinei, tá, da Vigilância Ambiental, há mais de 15 anos. Esteve aqui na sexta-feira, né? Isso, na sexta eu vi. Isso. Ah, que legal. E o Ney é um amigo, um parceiro, né, toda a equipe lá da Vigilância, e tem essa prestação de serviço de remoção de abelhas africanizadas em área urbana. Então a recomendação sempre é assim: detectou alguma abelha africanizada, não joga pedra, não joga água, não queira colocar fogo, não joga em hipótese alguma algum agrotóxico, aciona a equipe vai lá, faz a remoção com segurança e leva para a universidade. E lá a gente dá o destino adequado para elas. Tá certo. Ellen? Bom, o que você falou vem muito de encontro que aconteceu comigo há uns anos atrás. Lá em São Paulo, foi justamente isso. Da minha janela tinha um forro da casa da vizinha e as abelhas se acumularam ali no forro. Era justamente essa sensação de barba de abelhas, né? E depois de um tempo elas foram embora sozinhas, assim, ninguém mexeu e elas simplesmente sumiram da mesma forma que apareceram, né? Mas essa situação de barba me causa curiosidade. Existem, eu sei que é uma pergunta, digamos, atípica, mas a gente sabe que tem as pessoas que realmente deixam as abelhas pousarem no corpo e formar realmente uma barba, né? No corpo, ou às vezes no corpo, tudo mais, assim, ao longo do corpo. Eu sei que, como você não está agredindo elas, não oferece perigo, elas não vão te atacar, né? Mas é o comum isso? Como é que acontece isso? Não é comum. Não é comum, não. Não é. Acho que as pessoas não vão pro meio do mato e falar, não, venham aqui, abelhas me cubram. Não é todo dia que isso acontece, né? Não. De forma alguma, né? A gente nunca recomenda ninguém tentar fazer isso, porque como tudo que é assim, para chamar atenção, né? Tem os truques. Então as pessoas que a gente vê às vezes na TV pondo um monte de abelha no corpo, né, são linhagens muito mansas, mas muito mansas, e geralmente eles colocam alguns feromônios de rainha no corpo para atrair e agregar aquelas abelhas no corpo sem instigar ali um mecanismo defensivo. Porque o que acontece? A defensividade de uma abelha africanizada tem diretamente relação com a genética. Então a gente tem aquelas muito defensivas e aquelas menos defensivas, mas todas são. Então não dá para arriscar. Até a gente ouve muitas vezes quando alguém da cidade chama a equipe, né? E fala, poxa, tem essa abelha aí no quintal de casa faz anos, lá no telhadinho do quartinho do fundo da casa, nunca pegou ninguém, e de repente tá pegando cachorro, matando galinha. Provavelmente mudou a genética. Então a rainha faleceu, entrou uma nova, ela faz o acasalamento natural, né? E aí muda a genética e de uma hora para outra eu posso ter uma genética bem mais defensiva. Entendi. Então essa história de pôr abelha no corpo, tem os truques, mas não é recomendável ninguém fazer isso. Jamais, né? Jamais. Eu descobri da pior forma possível que ainda bem eu não sou alérgica. Levei uma ferroada aí que, olha, doeu, hein? Não recomendamos. Não. Juliana. Você havia mencionado sobre a importância das abelhas. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre qual o papel das abelhas para a manutenção da biodiversidade. Sim, ótima pergunta, Juliana. Na verdade, assim, quando a gente pensa nas abelhas, vou falar da Apis mellifera, né, que é africanizada, ela tem assim um papel socioeconômico absurdamente grande, porque hoje se estima aí mais de 50 mil pessoas no país envolvidas direta e indiretamente com as abelhas. E isso na produção de mel, própolis, pólen, cera, geleia real e apitoxina. Mas a gente esquece do grande papel, e eu acho até muito maior do que a própria produção de mel, que é o processo de polinização, tá? Que as abelhas correspondem a cerca de 75%, 80% da polinização de culturas de interesse comercial, sem contar as espécies nativas, né? Focadas para um reflorestamento. Então nós temos assim um papel ecossistêmico de biodiversidade pela polinização cruzada que as abelhas realizam extremamente importante. Só para citar aqui alguns exemplos, em Laranjeira,
A abelha aumenta em 30%, 35% a produtividade. A gente pega abacate, por exemplo, cerca de 90% da produtividade. Soja, o pessoal já está falando aí em aumento de 20% de produtividade. Café, foi feito um trabalho recentemente muito interessante, que ela aumentou a produtividade de café em 20% e melhor ainda, aumentou a classificação do café. Então, isso a gente falou de culturas de interesses comerciais. Então a gente mostra assim como é importante a abelha estar realizando esse serviço gratuito para o ser humano. E quando a gente extrapola isso para a biodiversidade, para áreas de reflorestamento, com a abelha presente, você leva, né, a uma regeneração mais rápida de áreas degradadas. E quando você leva essa produtividade, esse reflorestamento, espécies nativas, você atrai animais que às vezes silvestres que consomem sementes, frutos. Então a presença de abelhas é essencial à vida, né? A gente não consegue imaginar o nosso planeta, vamos dizer assim, sem a presença das abelhas. Toda abelha é polinizadora? Sim. Toda. Toda ela acaba fazendo serviço de polinização. Em maior escala ou menor escala, mas acaba fazendo serviço, sim. E a gente percebe o seguinte, outro dia andando ali na Praça Isabel Arruda, tem algumas árvores ali que tem a presença das abelhas produzindo mel, inclusive com plaquinhas identificando, para que as pessoas saibam que ali existe, que respeitem e que, por curiosidade, saibam que tipo de abelha existe ali, né? Sim. Agora, eu não passei por ali ainda, Márcio, mas deve ser abelha sem ferrão, será? Sim, abelha sem ferrão. Né? Isso é muito bonito. É a Mandassaia? Mandassaia. É maravilhosa, né? E agora a gente fica percebendo o seguinte, né? Que as pessoas estão também descobrindo que, de repente, no quintal que você deixou lá, eu não carpi o meu quintal, de repente nasceu uma florzinha roxa, uma amarelinha, uma microflor, tem a presença da abelha, né? Tem a presença da abelha. Né? Até eu convido todos, né, quando estiver passando assim por alguma árvore florida e tiver uma abelha na flor visitando ali, observa, vê o comportamento dela, é maravilhoso, né? Então, é vida, né? Então a gente tem que respeitar e procurar se informar mais sobre elas. A gente percebe também que, infelizmente, no Brasil, de vez em quando a gente tem notícias de pulverização com aviões, inclusive, que acabam matando, vão pulverizar aquela agricultura, matando muitas abelhas e tal, né? E como policiar, como coordenar, como fiscalizar isso? Deve ser a maior dificuldade, né? Essa é a grande problemática da cadeia, viu? Mas assim, o que a gente sempre recomenda é o diálogo. Tem que existir um diálogo entre produtor com apicultor, porque às vezes nós vemos assim, o apicultor colocando de forma errada seu apiário próximo à monocultura, às vezes de forma clandestina, e às vezes você vê o produtor de uma monocultura pulverizando sem preocupação com o dano ambiental. Então, tem que ter um diálogo, tem que ter um planejamento de instalação de apiários na área e tem que ter informação. Tá? Eu sempre brinco, né? O mundo ideal seria a gente não ter agrotóxico em nada. Em nada. Mas o mundo ideal não vai existir. A gente sabe que a cadeia do agronegócio é multibilionária. Muito forte. Muito forte e isso não vai acabar. Então a gente tem que assim, ter um diálogo para que você saiba a comunicação, olha, vai pulverizar, não vai. Que o apicultor até consegue ter algumas medidas de manejo para minimizar algum efeito de aplicação, pulverização. Então, assim, infelizmente, as abelhas são um elo fraco. Então, quando não tem comunicação, são sempre as abelhas que são as mais afetadas. E acontece muito, viu? Infelizmente. A gente tem verificado aqui em Botucatu, deve ter passado de 16 mil casos de dengue. Sim. Opa, celular? 16 mil casos de dengue, né? E o fumacê é utilizado. Sim. Esse fumacê, ele mata também as nossas amigas abelhas? Mata. E se a gente pensar, as mais afetadas pelo fumacê são as abelhas sem ferrão. Porque em área urbana não é para ter abelha africanizada. Né? Então, ninguém vai criar uma caixa de abelha africanizada no quintal de casa em área urbana por risco de acidente. Mas a abelha sem ferrão tem muito. Então tem nas árvores, em parques, e muitos criam abelha sem ferrão por hobby mesmo. Tá. E aí, se tem aplicação de um fumacê, infelizmente pode afetar.
Que coisa, né? E parece que estão pesquisando outras alternativas, né, para que isso não aconteça. Ellen, nós temos pergunta, inclusive? Nós temos pergunta de ouvinte aqui, o Paulo César, ele mantém um apiário e ele perguntou o seguinte: eu gostaria que o professor falasse sobre o besourinho da colmeia e como combater a infestação. O besourinho é o Aetina túmida. Ele foi introduzido aqui no nosso país em 2016. Então o primeiro caso foi na Exalc, em Piracicaba, e aí a recomendação da defesa era extermínio do apiário. Mas isso daí, graças a Deus, passou, porque o besourinho ele completa o seu ciclo no solo. Então não adianta eu exterminar o apiário se o besourinho está no solo. Entendi. E ele voa até 30 quilômetros de distância. Então parou com isso. E aí então, Paulo, a melhor forma de controlar o besourinho é a nutrição. Tá? Então você manter a colônia da Apis muito bem nutrida, fortalecida, porque uma colônia fortalecida ela consegue segurar o besourinho, ela não consegue acabar com a infestação do besourinho, mas ela consegue manter o besourinho aprisionado, tá? Evita a proliferação dele e via de regra a colônia segue sem grandes problemas. E nós temos algumas armadilhas. O pessoal costuma pegar aquele paninho Perflex, corta ali num quadradinho de 15 por 15 mais ou menos, coloca em cima dos quadros do ninho e a abelha desfia o pano. E aí o besourinho, quando a abelha vai tentando prendê-lo, ele corre se esconder nesse pano e ele fica preso nesse pano desfiado. E aí de tempos em tempos você vai lá e remove e você ajuda a reduzir a infestação do besourinho. Então é uma coisa mais prática para o apicultor, né? Porque depois nós temos armadilhas, mas aí tem que adquirir fora do país, então é mais fácil o paninho Perflex ali que ajuda. Mas basicamente manejo nutricional e você consegue manter ali em melhores condições a colônia. E se verificar alguma situação assim fora do comum, nos procura ali na universidade que a gente está lá para auxiliar no que for preciso. Professor, constantemente o senhor tem ido em Brasília, né? Isso. O que está acontecendo de tão importante envolvendo as abelhas lá em Brasília? Opa! É que como eu assumi agora a presidência do Comitê Técnico Científico, né, junto com a Federação Brasileira, nós temos feito várias ações junto à CBA, né, que é a Confederação Brasileira dos Criadores de Abelhas, junto com a Frente Parlamentar. Porque em dezembro do ano passado foi instituída a Frente Parlamentar de auxílio às abelhas, com o deputado Pedro Kizai, que é o presidente, e eu, toda a comitiva, né, estamos fazendo algumas ações para tentar auxiliar a área da apicultura. Então eu tenho ido para Brasília lá participar de eventos, reuniões, a gente tentar achar aí melhorias, tá, para o criador de abelhas, tanto em nível de educação técnica, de financiamento e também diálogos maiores sobre o uso de agrotóxicos para minimizar aí os riscos que nós temos encontrado. Então, nessas primeiras reuniões as perspectivas são boas? Sim, são boas, mas como tudo é meio moroso, né? Entendi. Então a gente que é do lado de cá, se a gente pudesse, a gente já fazia isso para ontem. Entendi. Mas a gente sabe que infelizmente não funciona assim, mas a gente tem visto uma boa vontade de abertura de diálogos para a gente tentar aí melhorar um pouquinho a vida para as abelhas, né? A cidade de Botucatu é uma cidade privilegiada, nós temos a variedade de abelhas muito grande aqui? Sim, a nossa região é uma região extremamente privilegiada, uma das maiores produtoras de mel do estado. Se não me falha a memória agora, os meus queridos amigos de Botucatu aqui, apicultores, não fiquem bravos se eu errar, mas eu acho que o último levantamento do IBGE foram 600 toneladas de mel aqui no município de Botucatu. Entendi. Se não me falha a memória. E então assim, nós somos privilegiados, nós temos um bom, que a gente chama de pasto apícola. Que nós temos aí muito reflorestamento, né, floresta plantada, área de laranjeira e muita mata silvestre. Entendi. Então nós conseguimos pegar várias produções ao longo do ano. Então somos privilegiados. Qual que é o mel mais, sei lá, o mais importante, aquele que é cobiçado por todos? E a gente produz aonde esse mel? Isso é um pouco difícil falar porque vem do gosto do consumidor. Por, eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu adoro mel de eucalipto. De eucalipto. Mel de laranjeira eu já acho enjoativo. Tá. E tem alguns méis silvestres que são muito bons. Né? Então, mas todo mel ele é de excelente qualidade se for produzido por um apicultor
que tenha consciência do manejo adequado para isso. Entendi. Então, assim, a gente não pode falar que um é melhor, outro é melhor. É o gosto, né? É o gosto. Tá? Geralmente o que a população confunde um pouco é o mel escuro, né? Acho que aquele mel mais escuro, queimei o açúcar na hora de fazer, né? Então não tem nada a ver. O mel mais escuro só tem mais teor de minerais. Entendi. Tá? Então você pega o mel de laranjeira, ele é bem clarinho, tá? Então ele tem um pouquinho menos de minerais do que o mel de eucalipto, que é um pouco mais escuro, por exemplo. Eu perguntei se toda abelha poliniza. Toda abelha produz mel? Sim, toda abelha produz mel. Entendi. Em proporções diferentes, em termos de quantidade, mas produz. Ellen? Tem mais mensagem aqui no WhatsApp, tá? A Patrícia, ela falou: eu sou alérgica e há um tempo atrás formaram uma colmeia ao lado da janela do quarto e não atacavam ninguém, ficaram até irem embora. Sei da importância das abelhas e acho que é muito importante a população ter o conhecimento da importância delas para o meio ambiente. Acho muito legal o trabalho dos apicultores e da floresta e Deus parabéns. E o Paulo César perguntou também qual é a diferença entre o mel cristalizado e o mel açucarado. Diz que muita gente tem essa dúvida. Boa pergunta. Uma coisa que a gente precisa aprender, né? Todo mel, ele açucara ou cristaliza. Tá? É que cristalizar é uma linguagem mais técnica, açucarar é a linguagem mais popular. O que basicamente é o processo de cristalização do mel? O mel ele é rico em açúcares, e basicamente predominam a frutose e a glicose. Só que a gente tem um pouquinho mais de frutose e menos glicose no mel. Então, assim, o processo de cristalização ocorre quando a glicose ela separa da frutose, forma um hidrato de glicose que tem a forma sólida. E aí é como se eu pegasse uma vidraça, jogasse uma pedra, dá aquele ponto de quebra, que é o hidrato da glicose, e aí começa a trincar a vidraça inteira. Então, a hora que formou o hidrato de glicose, o mel vai cristalizando por um todo. Então, isso é um processo natural do mel, tá? Que vai variar de acordo com a origem botânica. Então, você pega méis de difícil cristalização e méis de cristalização mais rápida. E a gente tem essa ideia que quando açucara ou cristaliza, ele é falso. Entendi. Não necessariamente. Tá? Entendi. E uma outra coisa importante, ainda pegando o gancho na pergunta do Paulo, é que quando o mel cristaliza em nossa casa, a primeira coisa que nós fazemos é pôr em banho-maria. E aí a água ferve próximo de 100 graus aqui em Botucatu, esse mel ele vai chegar a uma temperatura bem próxima. Então, não recomendo fazer isso, porque o mel ele tem um teor baixo, mas ele tem um pouco de proteínas, enzimas e vitaminas. E as enzimas e vitaminas elas vão degradar ali próximo aos 45 graus. Então eu acabo estragando um pouquinho de proteína, de vitaminas, enzimas que tem no produto. Então o ideal ou eu fazer uma cristalização controlada, aí eu teria que ter um banho-maria a 45 graus para regular, ou consumi-lo cristalizado mesmo, porque não muda em nada a sua qualidade. Tá? Entendi. E aí faço um alerta para a população. Comprem o mel de um apicultor conhecido, porque nós temos muitos casos de adulteração do produto, e aí se eu compro de alguém que eu não conheço, a chance de eu levar ali gato por lebre é muito grande. Muito grande. Tá? Se eu quiser fazer uma criação de abelhas no quintal de casa, é possível? Dá muito trabalho? Eu tenho que me dedicar diariamente? Como é que é? Eu falava, é assim, primeiro só posso fazer uma criação no quintal de casa se for a sem ferrão. Claro, né? Se for com ferrão, tem que ter uma distância que é recomendada de 300, mas o melhor para a segurança 500 metros de qualquer movimentação humana ou animal. Mas não dá trabalho. Entendi. Não dá. Acho que assim, pensando de eu ter abelha sem ferrão em casa, não tem trabalho. Porque você não são diferentes dos outros animais que eu tenho que dar o trato diário. A abelha não, a abelha ela busca o seu alimento da natureza. Então a gente só tem que dar as condições para que a colônia se desenvolva e ficar observando, né? Então trabalho não dá. E quando a gente pensa na africanizada, aí dá um pouquinho mais de trabalho, porque as caixas são maiores, mais pesadas, tem que ter local para pôr, mas também não é nada que não vale a pena. Então, assim, só para exemplificar aqui,
Tenho muitos, mas muitos amigos aqui, apicultores, que têm ali 100, 150 colmeias e vão de final de semana. Durante a semana tem a profissão principal, final de semana vão mexer com as abelhas, geralmente a cada 15 dias. Né? Então, o maior trabalho de uma abelha africanizada é período de colheita de mel e transporte. Entendi. Tá? Entendi. Então, mas não é. O prazer supera o trabalho. Quando eu fiz a pergunta, em uma hipótese alguma, eu pensei na africanizada. Só para vai que alguém queira, não tenha dúvida. O Rogério perguntou aqui no WhatsApp, falando dessa coisa da cristalização que a gente estava falando, é uma dúvida que eu tenho, acredito que mais pessoas tenham também, assim como o Rogério. O mel tem validade? Tem. Estipula-se 2 anos para instrução normativa. E aonde guardar o mel? Temperatura ambiente, num armário, tá? Geladeira acelera o processo de cristalização. Então é ideal pôr num armário ali, quietinho. E se fala 2 anos, porque ele não que ele vá deteriorar, mas você começa a ter alterações físico-químicas na sua qualidade. Então por isso que 2 anos é o tempo de vida útil que estima-se para o mel. Eu já vi em casas de amigos aquele potinho com mel dentro de um recipiente de água para que a formiga não ataque o pote. Isso. Né? O que vai fazer? Na geladeira não pode colocar. Perde coloca o mel para as formigas. Perde para a formiga, né? Professor, e existem orientações para as pessoas aqui em Botucatu que costumeiramente queiram ter abelha no quintal, as sem ferrão, as não africanizadas, qual é a abelha ideal? Se é a jataí, enfim, existe periodicamente orientações nesse sentido? Olha, Márcio, geralmente assim, existe, a gente faz, né? É um serviço, uma obrigação da universidade, né? Passar essas informações, dar o retorno para a população, mas geralmente a gente faz isso quando nos procuram lá no lajeado, né? Na área da zootecnia. Aí, lógico, a gente com o maior prazer passa todas as instruções necessárias. Mas está aí uma coisa até que talvez a gente peque um pouco, né? Que é numa divulgação maior para a população sobre essa parte técnica, né? De como instalar meliponário, apiários. Então acaba acontecendo mais para quem nos procura na própria universidade. Entendi. Eu tenho lá em casa, quer dizer, o vizinho plantou, parece música do Bezerra da Silva, mas não é aquilo que ele plantou, não. É o maracujá. Né? Tá. E ali vai a chamada mamangava, que também é uma abelha, né? Também é uma abelha e é a abelha específica para polinizar o maracujá. Entendi. Tá. Faz a polinização cruzada. Polinização né? cruzada. E é muito interessante. Eu tenho até vídeos que eu gravei lá em casa, porque é fantástico. É bonito, né? Só que ela não produz mel ou produz também? A mamangava tem um hábito mais solitário. Então ela até coleta o néctar, mas é muito mais proteína para a cria se desenvolver para as próximas gerações. Entendi. Então você não vai conseguir produzir um mel de mamangava. Entendi. Professor, no nosso finalzinho agora... Já? Passou rápido, né? Como é que as pessoas devem proceder, então, para obter mais informações sobre a abelha? Né? Tem curiosidade, a gente falou no início, a pessoa, por falta de conhecimento, por medo, acaba afugentando, colocando, às vezes, veneno, joga água, enfim. Aonde as pessoas obtêm uma informação, não fake news, uma informação precisa sobre como proceder quando vê a abelha chegando na sua casa? Olha, pode... nos ligar diretamente na faculdade, tá? O telefone é o 3880-2946. Tá. Então ele funciona tanto o telefone normal quanto o WhatsApp. Então dúvidas podem mandar para esse número. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas vou respondendo. Eu sei. Você sabe, né? Mas respondo com o maior prazer. E pode nos seguir também no Instagram. Nós temos um grupo de pesquisa, né, que é o Néctar, que é sugestivo, né? O Núcleo de Ensino, Ciência e Tecnologia em Apicultura Racional. Deu certinho, Deu certinho, tá vendo? Lá no Instagram. Acho que foi de propósito. Foi de propósito. E lá nós procuramos colocar algumas informações, os vídeos da rotina nossa lá na faculdade. Mas vamos tomar um pouquinho de cuidado com as informações na internet, né? Infelizmente, nem tudo é verdadeiro, em essência, né? Então é sempre bom tomar um cuidado e, na dúvida, pode mandar uma mensagem, pode ligar, a gente está à disposição sempre. E também com a vigilância em saúde ambiental, né? Isso, a vigilância em saúde. A vigilância em saúde, se tiver abelha em casa, entre em contato com a vigilância ambiental, que eles já vão fazer a remoção. É uma equipe, assim, show de bola, nota 10. Sem dúvida. Né? Então, e todas as abelhas retiradas da área urbana, as africanizadas, elas vão para a faculdade. Tá certo. Lá nós damos o destino adequado.
Professor, muito obrigado, viu, de ter vindo aqui. Vai ser convidado outras vezes. O maior prazer. Para trazer palavras doces aqui para a gente. Com o maior prazer. E vou aproveitar e fazer um convite. Pois não. Sei que o meu tempo já está acabando. Não, pode, fica à vontade. Agora, em novembro, nós vamos ter o Congresso Nacional, vai ser o 24º Congresso de Apicultura e 10º de Meliponicultura, que esse ano vai acontecer no estado de São Paulo, em Aparecida do Norte. Então, é o maior evento de abelhas do Brasil, realizado pela confederação que representa os criadores de abelha em nível nacional. Então vai ser em Aparecida do Norte, de 27 a 30 de novembro. Então já fica o convite aqui para todos participarem. Já aproveita, aprende mais sobre as abelhas, já paga as promessas, que vai ser lá em Aparecida do Norte. Isso mesmo. Então a gente fez para dar certinho. O que é discutido no evento como esse? Olha, são os mais diversos temas, tanto os problemas de agrotóxicos, melhoramento genético, problema de doenças no nosso país, a parte de associativismo, gerações futuras de abelhas. Então, todos os temas de interesse, tanto para o criador da apis quanto das abelhas sem ferrão. E tem uma feira tecnológica, né? Então, são empresas do ramo que trazem toda a tecnologia. E o mais importante são as horas dos intervalos, que é onde ocorre a troca de informações, conhecimento, que é o bastidor ali, vamos dizer assim. Entendi. Onde as pessoas adquirem muitos contatos. Então é uma oportunidade única aí, fica feito o convite. Tá certo. Professor, muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Sucesso e disponha da Prever FM, viu? Obrigado, Márcio, obrigado, Ellen, obrigado a todos aqui, uma satisfação sempre. Bom dia. Bom dia.